Fala, terceirão, como é que vocês estão? Sua alegria? Ele morou na área, seu professor de Química 3. Finalmente chegamos no nosso glorioso assunto derradeiro do Tetra número 2. Pois é, estamos trabalhando equilíbrio químico, tudo bem? E agora nós vamos para as aulas 33 até a 36, que tratam sobre equilíbrio iônico. Então é equilíbrio químico envolvendo íons. Muito bem. E como é que a gente pode obter íons? Como é que a gente pode obter íons? Quando eu pego uma substância e dissolvo ela na água, quando que ela libera ou produz íons? Lembra disso? Assunto lá do primeiro ano? Pois é. Nós temos dois conceitos para relembrar nessas aulas de hoje, certo? Lembrando que nós vamos colocar aquela gloriosa tarefinha esperta lá no Classroom, tá certo? Para a gente dar aquela treinada. Então, nós temos dois processos que não são sinônimos: ionização e dissociação iônica. Não são sinônimos. A ideia é a mesma, é no final, né, nós temos uma solução aquosa com íons livres, com íons soltos, cátions separados de ânions. Porém, a maneira como esses íons vão aparecer na solução são diferentes. Uma coisa é a ionização e a outra coisa é a dissociação iônica. Belezura? Muito bem. A gente vai estar trabalhando aqui com ácidos e bases principalmente. Tá? Os ácidos são compostos moleculares. Ligação característica é covalente. Portanto, nós não temos íons. Concorda comigo? Então, como que esses íons surgem? A partir de uma reação química do ácido com a água. Belezura? Então, a água reage com o ácido, e aí o que acontece? Nós temos a produção de íons. Os íons não existiam antes, eles passam a existir após a reação com a água. Tá certo? Então, vamos ver isso? Os ácidos sofrem ionização. Aqui, nós estamos colocando de forma simplificada. Tá certo? Maneira mais light. Então nós temos um ácido qualquer HX, tá certo? A ligação entre o H e o ânion X é covalente, não temos ligação iônica, mas na presença de água nós vamos ter a formação do próton, que é o H+, e do ânion, no caso X-. Beleza? Tanto o HX quanto os íons vão estar dissolvidos em água. Aquoso, então eles entram na expressão matemática da constante. Essa constante agora vai receber o nome de Ka, constante de acidez, também chamada de constante de ionização, porque os ácidos sofrem ionização. Produto em cima, reagente embaixo. Então vai ficar a concentração dos íons em cima sobre a concentração do ácido embaixo. Beleza? Importante notar isso, que a concentração dos íons está no numerador. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho um valor de constante elevado, é porque eu tenho uma grande concentração de íons. Ou seja, esse ácido se ionizou bastante. E produziu bastantes íons. E exatamente esse grande número de íons que foram produzidos é que está relacionado com a força do ácido. Lembra disso? No primeiro ano vocês estudaram comigo, faz tempo, né? Ácidos, bases, sais e óxidos. Quando a gente estudou ácidos, a gente estudou, né, a força dos ácidos. A força dos ácidos está relacionada com a capacidade que o ácido tem de sofrer essa reação química com a água chamada ionização. Se ele sofre ionização e produz muitos íons, ele é chamado de um ácido forte. Se ele reage com a água e não produz muitos íons, ele é chamado de um ácido fraco. Beleza? Basicamente isso. Então, o valor numérico da constante chamada Ka, que é a constante de acidez, serve exatamente para você dizer se o ácido é forte ou não. Então, quanto maior o valor da constante de ionização, maior a força do ácido. Porque, matematicamente, o valor da constante está diretamente dependente da concentração dos íons. Beleza? As bases são compostos iônicos. Se são compostos iônicos, os íons já existem. Então o que acontece? Eu pego uma base
tá certo? E elas são basicamente, as bases são basicamente, elas são compostos iônicos, portanto a 25 graus Celsius e 1 atm, elas são sólidos cristalinos, lembra disso? Então eu pego uma base, tipo soda cáustica, jogo na água, ela vai se dissolver na água, e aí o que vai acontecer? Essa dissolução vai significar também a separação dos íons. A palavra separação quer dizer dissociação. Separação dos íons, dissociação iônica. Então, as bases sofrem dissociação iônica, que não é sinônimo de ionização. Na ionização eu produzo íons que não existiam antes. Na dissociação iônica eu simplesmente separo íons pré-existentes. Então nós temos aqui, de forma genérica, uma base qualquer que na presença de água vai liberar o cátion, geralmente é um cátion metálico, e a hidroxila, OH-, né? E aí nós teremos uma nova constante de equilíbrio, chamada de Kb, constante de basicidade, também chamada de constante de dissociação iônica. Tá? Produtos em cima, reagente embaixo. Observamos que o valor da constante de basicidade ela é diretamente proporcional às concentrações dos íons. Então, assim como no Ka, quanto maior o Kb, maior a força da base. Por quê? Porque assim como nos ácidos, a força das bases está diretamente relacionada com a facilidade que essa base tem de liberar íons na presença de água. Beleza? Então, quanto maior o Kb, maior a força da base. De boa? Então, é muito comum exercícios que vão trazer tabelas com valores numéricos de Ka, para você dizer qual é o ácido mais forte, ou qual é o ácido mais fraco, ou colocar em ordem crescente de acidez. E também tabelas com valores de Kb. Beleza? Bom, grau de ionização. Interessante, né? Constante de ionização e grau de ionização. Será que são sinônimos? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Queridos, tanto Ka quanto Kb, o nome é constante. Constante é um valor que não muda, a menos que você mude a temperatura do sistema. Então o Ka e o Kb são valores tabelados. Lógico, esses valores são tabelados dentro daquela temperatura. Então você pega o ácido acético, o Ka do ácido acético a 25 graus Celsius é 1,8 vezes 10 a menos 5. Eu sei até de cor, que é um dos Kas mais usados em exercícios vestibulares. Se eu mudar de 25 graus Celsius para 50 graus Celsius, uma coisa eu sei, o valor vai ser outro. Aí a pergunta podia ser o seguinte, tá, o valor vai ser outro, mas vai ser um valor maior ou menor do que antes? Vai ser maior. Sabe por quê? Quanto mais você aquece, mais você agita as moléculas. Na ionização, temos uma reação química. Você já aprendeu com a lenda que vos fala que quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. E a ionização, ela tem o seu equilíbrio deslocado para a direita toda vez que você aumenta a temperatura. Belezura? Aumentou a temperatura, você facilita a ionização. Aumentou a temperatura, você facilita a dissociação iônica. Tá certo? Então, toda vez que você aumenta a temperatura, você aumenta o valor tanto de Ka quanto de Kb. Então, o valor da constante, seja de ionização ou dissociação, é dependente da temperatura. Se você não mexer na temperatura, o valor é fixo. Agora, o grau de ionização, ele é extremamente variável. Tá certo? Você pode manter a mesma temperatura, mas ter um grau de ionização diferente. Porque o grau de ionização é simplesmente a razão entre o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas que foram dissolvidas. Por que o grau de ionização varia tanto? Porque a gente pode ter deslocamento de equilíbrio mantendo a mesma temperatura, só que colocando mais água. Se eu colocar mais água, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita. E com isso eu vou aumentar o número de íons. Grau de ionização
é a mesma coisa que número de íons, tá certo? Quando aumenta o grau de ionização, aumenta o número de íons presentes na solução aquosa, tá certo? Ok? Então o grau de ionização é extremamente variável. E aí nós temos essa tabelinha para vocês decorarem aqui, ó. Certo? Você sabe que o número colocado em cima, o chamado numerador, geralmente é menor que o número de baixo. Você pega 100 moléculas do ácido clorídrico, você joga na água. Será que as 100 moléculas vão se ionizar? Não necessariamente. Se todas se ionizarem, 1 dividido por 1, né? Porque você vai ter 100 dividido por 100, dá 1. Então, 100% ionizado. Isso não é tão comum. A gente faz alguns exercícios meio que forçando a barra, fazendo de conta que o ácido é 100% ionizado. Mas na prática, né, a gente já chama o ácido, né, de forte quando o alfa for maior que meio, ou seja, mais de 50% das moléculas sofreram ionização. Se 51 moléculas de cada 100 dissolvidas sofrerem ionização, já está ótimo. A gente já classifica como ácido forte. Isso vale também para as bases. Agora, se o alfa for menor que 0,05, ou seja, menor que 5%, você jogou 100 moléculas do ácido na água. Menos de 5%, ou seja, 4 moléculas, porque não existe 4,9 moléculas, né? Molécula é o número inteiro. Então você jogou 100 moléculas, menos de 5%, ou seja, 4 moléculas pelo menos, no máximo, sofreram a ionização. O que a gente chama? A gente chama de ácido fraco. Agora, se mais de 5% e menos de 50%, ou seja, um valor intermediário de moléculas se ionizaram, nós chamamos de eletrólito moderado. Na verdade, eu particularmente não curto muito essa questão de moderado não, porque química é uma ciência exata. Ou é ou não é. Né? Isso não existe nas bases, não existe base moderada. Ou tem base fraca ou base forte. Mas no caso dos ácidos, a química teve que abrir uma exceção. Porque tem muitos ácidos que têm um grau de ionização de 30%, de 40%. E aí você não pode dizer que são fracos, mas também não pode dizer que são fortes. Então achou-se esse meio termo que seriam os ácidos moderados. Por exemplo, o ácido fosforoso, o ácido fosfórico, o ácido hipofosforoso, todos são moderados. Né? O ácido fluorídrico, também moderado. Isso tudo lá atrás, vocês viram no primeiro ano, tá certo? E esse ano, vocês com certeza já fizeram uma bela uma revisão sobre isso. Belezura? Para terminar de vez, o último conceito do semestre, na frente 3, lei da diluição de Ostwald. A palavra diluição quer dizer colocar mais solvente. Tudo bem? Quando eu coloco mais solvente, o que acontece? A gente vai diminuir a concentração molar da solução. Concorda comigo? Beleza. Então nós vamos diminuir a concentração da solução. Nós sabemos que Ka chama-se constante. Ou seja, se você não mexer na temperatura, o valor permanece fixo, inalterado. Mas quando eu coloco mais solvente numa solução, eu vou ter uma diminuição na concentração da solução. Então a molaridade diminui. Para compensar essa diminuição na molaridade, o que vai ter que aumentar? O grau de ionização. Lembra que eu falei que quanto mais água você coloca, mais você desloca o equilíbrio e o número de íons aumenta? O número de íons aumenta. Tá certo? Então o grau de ionização aumenta, a concentração molar diminui. Um aumenta, o outro diminui, para que o produto sempre dê o mesmo resultado. Afinal de contas, Ka chama-se constante. Bom, na maior parte dos exercícios, né, ele simplesmente pede o valor do Ka, te dá o alfa, tá certo? Lembrando que o alfa a gente não usa em porcentagem, então se ele falar que é 10% ionizado, é 10 dividido por 100, ou seja, 0,1. É 2%, é 2 dividido por 100, ou seja, 0,02. Você nunca usa o valor no alfa em porcentagem, você sempre divide por 100. Tá? A concentração sempre mol por litro.
E a gente geralmente trabalha com eletrólitos fracos. Raros são os exercícios onde nós trabalhamos com eletrólitos moderados. Então eu coloquei aqui a forma do eletrólito moderado, tá certo? Quando o eletrólito é moderado, o alfa, né, ele tem um valor substancial, 40%, 50%, é um valor substancial. Agora, quando o ácido é fraco, o alfa é um valor muito pequeno, 1%, 0,5%, entendeu? Beleza? Então, geralmente vocês vão usar essa primeira fórmula aqui, eletrólitos moderados. A menos que o exercício diga que o eletrólito, né, é moderado, você usa de baixo. Beleza? Muita informação? Muita informação. Só que nós temos ainda algumas aulas, tá certo? Até o fim do semestre, o nosso glorioso recesso. A gente ficar um pouquinho em casa, né, queridos? Ficar um pouquinho em casa, mais tranquilo. A gente que não tem passado muito tempo em casa com a família, né? Então é bom a gente entrar no recesso. Brincadeira, né? Nunca lavei tanta louça na vida, queridos. Forte abraço, mão na massa, vamos trabalhar e hasta la vista!